Olá, irmãos, paz seja convosco. Aqui é o pastor Ricardo. Nós vamos falar sobre teologia pastoral, o nosso capítulo 5, que nós já demos início semana passada, que fala sobre a autoridade espiritual do pastor. Eu gostaria que vocês tivessem em mãos a sua apostila, a sua Bíblia, ou até mesmo os slides que nós temos agora, disponível. Eu deixei para você aí na semana passada. E falar que semana que vem, conforme acordado, nós teremos 2 aulas, onde nós vamos pincelar algumas coisas, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a prática da imposição de mãos. Lá no seu livro, na página 60, o tópico 3 do capítulo 5, aborda esse assunto. E é bem interessante que no nosso livro começa o assunto da seguinte maneira: em toda a Bíblia, a imposição de mãos está presente como uma forma de transmissão de poderes ou bênçãos aos recipientes. No Antigo Testamento, os animais sacrificados recebiam a imposição das mãos dos sacerdotes antes do sacrifício, significando a transmissão do pecado do indivíduo ao animal. Também, com a imposição de mãos, os patriarcas abençoavam seus filhos, transferindo-lhes direitos e responsabilidades. No Novo Testamento, a imposição das mãos aparece no meio da transmissão de cura para os enfermos, do dom do Espírito Santo e como rito de ordenação ou consagração, sendo esse objeto do nosso interesse. Pois bem, então nós vemos que existe sim essa transmissão de bênçãos através da imposição de mãos. Se você olhar lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 23, fala da seguinte maneira: então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação. Este rei é o rei Ezequias. Eles impuseram as mãos, e os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Pois bem, nós temos que entender então que essa prática, ela não é nova, ela tem embasamento bíblico. Vimos isso lá no deserto, quando os sacerdotes recebiam o povo no tabernáculo, e ali ele instruía o povo na transmissão dos pecados que iam para os animais, e depois os animais eram mortos. Então, hoje nós entendemos isso, tá? Que há sim essa transmissão tanto de pecado quanto de bênção. Mas o pecado nós entendemos que era prontamente para um perdão, Esse pecado ele sempre era transmitido para um animal e não para outra pessoa, tá? É isso aí que nós precisamos entender. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo também 23, quer ver? Deixa eu só olhar na minha Bíblia aqui, 19, 23. Olha só que interessante. Vamos começar do 21. Vai falar sobre a imposição de mãos. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e Jesus estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Deixa eu só voltar aqui, que passou aqui. Sim. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: olha só, minha filha está à morte.
rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então Jesus foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. Olha só que interessante. Perdão. O próprio Jairo, chefe da sinagoga, pede que Jesus impusesse as mãos sobre a filha que estava morrendo para que ela fosse curada. Ou seja, é necessário ter autoridade. É necessário essa transmissão. E mais para frente, no mesmo versículo, no mesmo capítulo, perdão, nós vamos ver falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Tem algo muito interessante. Olha só para você ver o que ela fala, o que a palavra fala em Marcos, no próprio capítulo 5, versículo 28. Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando em sua cidade, ela teve uma convicção. Ela entendia que seria impossível chegar até Jesus para que ele orasse por ela. Porque a própria palavra fala que existia uma multidão muito grande ao redor de Jesus. Não é verdade? E quando se fala em multidão, se fala em 500, 1000 pessoas por aí. E a mulher do fluxo de sangue, ela estava muito debilitada. Há 12 anos que ela provavelmente tinha um câncer de útero ou coisa parecida que provocava o seu sangramento, e esse sangramento trazia problemas físicos, problemas psicológicos, problemas sociais. Ela não poderia sair à rua. Mas no versículo 28 ela fala algo muito interessante. Veja só o que fala. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então, aí você vê que houve uma pequena inversão. Ao invés de Jesus colocar a mão no doente, o doente toca em Jesus, e dali então sai virtude, dali sai poder. O que nós podemos entender neste momento então? A resposta está logo em seguida. Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos que alguém lhe tocou. E os discípulos então vão virar para ele e falar: Senhor, mas tantos te tocam. Ele: não, mas este toque foi diferente, porque senti que de mim saiu virtude. Então, no versículo 34, ele vai dizer o seguinte: e ele disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Então, o que nos mostra agora? Para que haja a imposição de mão, além da autoridade outorgada por Cristo, por Deus, a um sacerdote, ou a uma pessoa qualificada, também é necessário ter fé. A própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você não tem fé, você pode colocar a mão na cabeça de N pessoas que nada vai acontecer. Você precisa crer. Você precisa estar correto diante do Senhor para que na imposição de mãos haja essa transferência de poder. Os sacerdotes, eles passavam por ritos de purificação. Você se lembra que existia a tribo, que ela era o quê? Separada para Deus. Tribo de sacerdotes.
não é verdade? Eles se preparavam, o sumo sacerdote se preparava para isso. Então, nós como pastores, precisamos entender que só o fato de ser pastor não significa que a imposição de mãos vai funcionar. Mas eu preciso ser um pastor preparado, um pastor que busca, um pastor que se consagra, um pastor que lê a palavra, que vive o Evangelho, para que então eu seja usado pelo Senhor. E nós também temos que entender que eu, como autoridade eclesiástica, o Senhor é quem vai me usar. Eu, por mim mesmo, não faço nada. Jesus, ele tinha autoridade, ele era preparado para impor a mão sobre uma pessoa. Os apóstolos estavam sendo preparados para impor a mão nas pessoas. O apóstolo Paulo era preparado e preparava os presbíteros para tal coisa também. Não era algo feito a ferro e fogo, sem critério. Não é assim. Lá nos seus slides, perdão, nós temos um slide, o segundo slide da imposição de mão, que fala com o seguinte título: Os cuidados com a imposição de mãos. Fala o seguinte: na atualidade, precisamos tomar cuidado com o impor de mãos. Devemos tomar cuidado com o misticismo e o sincretismo religioso que pode influenciar os membros da igreja, que por muitas vezes trazem essas crenças do seu passado religioso. É interessante pensar que para tal ato, a pessoa deve, antes de qualquer coisa, ter sido ordenada para tal. Tanto que na Bíblia é isso que vemos: apenas pessoas escolhidas por Deus impunham a mão sobre as outras. Devemos sim entender que os pastores é quem deve colocar as mãos sobre os irmãos. Aí nós abrimos um parênteses para os presbíteros, para os diáconos ordenados, que muitas vezes o pastor não pode ir, mas ele ordena alguém que vai em seu lugar, e essa pessoa vai com a autoridade de impor mãos sobre doentes, libertação, enfim. Devemos entender que os pastores é quem deve colocar a mão sobre os irmãos, pois essa incumbência foi dada a eles. O cuidado que devemos ter é com coisas que podem não ter muito sentido dentro do nosso meio. Um exemplo: uma pessoa que é viciada não deve colocar a mão na cabeça da outra, pois senão o espírito que está nela vai passar para outra pessoa. Bom, vamos refletir então? Por que nós só pensamos assim para coisas ruins? Por que não pensamos que uma pessoa inteligente que coloca a mão em nossa cabeça nos dará inteligência, que uma pessoa obediente nos dará obediência? Antes, devemos pensar que não foi dada a essas pessoas viciadas, pessoas drogadas, Enfim, essa missão, esse chamado, essa responsabilidade. Note que quando uma pessoa levava um animal para ser sacrificado e que haveria transmissão de pecados, sempre existia um sacerdote no lugar para dar autoridade para aquele ato. A pessoa nunca fazia por si só. Era necessário sempre um sacerdote que estava preparado espiritualmente para que aquilo tivesse uma validade. Mesmo porque a gente deve pensar que todo ser humano é pecador. O próprio pastor é um ser humano. O apóstolo fala que todos nós pecamos. Então imagine a diferença entre uma pessoa comum e um pastor. É que o pastor foi ordenado, foi escolhido para isso. Se assim fosse, seria muito complicado. É por isso que falamos dos sincretismos religiosos, sabe?
porque outras religiões acabam influenciando esse tipo de coisa, né? Vamos ver, no Espiritismo de Allan Kardec, por exemplo, isso consta lá nos seus slides, tá? A imposição de mãos é administrada através do passe espírita, é feito um passe, onde o indivíduo que recebe o nome de passista canaliza sobre outra pessoa fluidos ou energias benéficas oriundas do próprio passista, de bons espíritos ou ainda de ambas as fontes. Ou então, o que acontece? Até mesmo no meio espírita, existem pessoas que são ordenadas para impor a mão sobre outras, e aquela pessoa que recebe a imposição de mãos, ela está autorizando aquele passista espírita a impor a mão sobre a vida dela. Mas veja, não é qualquer pessoa que faz isso, até mesmo no espiritismo. Já no catolicismo, a imposição de mãos é vista como uma maneira de levar bênção divina às pessoas, mas do ponto de vista sacramental, como um sacramento. Apenas os sacerdotes poderiam ter essa autoridade, salvo em situações que não seria possível a presença de um sacerdote, não é? E outras religiões, perdão, veem esse ato muitas vezes como um ato terapêutico. Então, o que nós temos que entender, irmãos, é que essa questão de impor a mão sobre uma pessoa, ela não pode ser vista da maneira que nós vemos. É claro, você não vai sair deixando todo mundo pôr a mão na sua cabeça, ministrando qualquer coisa. Mas é claro, você tem que ter discernimento. Se alguém põe a mão na sua cabeça para te abençoar, sendo ele um sacerdote que representa o Senhor, por ele vai passar a bênção, tá? Por ele vai passar bênção. O Senhor, de maneira alguma, vai te amaldiçoar. Ah, pastor, mas aquele pastor ali é assim, assado. Mas querendo ou não, ele é um representante do Senhor. E o Senhor não envergonha seu próprio nome. Ah, pastor, mas então eu posso deixar qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça? Irmão, entenda uma coisa, o que nós já falamos aqui antes. Para que sejamos abençoados, a pessoa tem que ter sido escolhida e ordenada por Deus. Até mesmo em outras religiões existem pessoas que são ordenadas para isso. Se assim fosse, imagine quantas pessoas põem a mão na cabeça das crianças. Quantas pessoas já passaram a mão sobre sua cabeça? Então, se assim fosse, estaríamos numa situação muito complicada. Nós devemos sim orar, nós devemos tomar cuidado, devemos ter critério, sim, claro, devemos ter critério, para que esse tipo de coisa possa vir a acontecer em nossa vida, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês: pastor não pode amaldiçoar ovelha, não pode. Ele não foi escolhido para amaldiçoar ninguém. Pastor foi escolhido para abençoar. Pastor não foi escolhido para rogar praga. Pastor não foi escolhido para maldizer. Pastor não foi escolhido para dar mau testemunho. Pastor é escolhido para ser bênção. Do contrário, ele então está negando aquilo que o Senhor quer dele, está negando o seu próprio chamado, tá? Então, nessa questão de impor mãos, nós temos que ter esse pensamento: a imposição de mãos para quem é ordenado,
Esse tem autoridade. Quem não foi ordenado não tem esse poder. Como que é a imposição de mãos, então, no Novo Testamento? Lá nos seus slides fala o seguinte: a Bíblia mostra de uma forma clara que os apóstolos e seus sucessores usavam a imposição de mãos como prática ministerial. Veja alguns exemplos. Olha só: os apóstolos, aqueles que eram ordenados por Deus, por Cristo. Vamos ver. Em Atos 6, versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Aqui fala na escolha dos diáconos. Já nos envios para viagens missionárias, em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Veja só, mais uma vez, apóstolos, pessoas ordenadas, ordenando outras pessoas ao ministério, tá? Em Atos 8, 17 e 18, para receber o Espírito Santo, então